Vamos lá, minha flor, continuar para a gente concluir, né? A gente estava falando sobre os adjuntos adnominais. Essa que a gente já falou, né? Se os substantivos podem ser acompanhados, somente os substantivos podem ser acompanhados de adjuntos adnominais. Já os complementos nominais podem ligar-se a substantivos, adjetivos e advérbios. Assim fica claro que o termo ligado por preposição a um adjetivo ou a um advérbio só pode ser complemento nominal. Quando não houver preposição ligando os termos, será um adjunto adnominal. E aqui ele vai trazer o exemplo dessa explicação sobre a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. E aí, quando a gente terminar isso daqui, a gente vai lá para o estudo de frases e para estudos de questões, né? Para a gente poder concluir a nossa revisão sobre o conteúdo de prova. Na letra B, o complemento nominal equivale a um complemento verbal, ou seja, só se relaciona a substantivos cujos significados transitam. Isso foi quando eu fiquei perguntando para vocês da transitividade do verbo enviar. Enviar algo a alguém. Quando eu falo de enviar algo a alguém, eu falo de transitividade verbal. E aí eu posso ter a presença de um complemento. Como a gente estava falando da diferença entre o complemento nominal, né, ou verbal, quando eu tenho a presença de verbo de ligação. E o predicativo é quando eu tenho, aliás, de ação. O complemento nominal ou complemento verbal, ele aparece quando eu tiver um verbo de ação. Já o predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, ele só vai aparecer quando eu tiver o verbo de ligação. Portanto, o seu valor é passivo. É sobre ele que recai a ação. O adjunto adnominal tem sempre o valor ativo. Quando a gente falava de vozes verbais, voz ativa, passiva, reflexiva ou de reciprocidade, a gente fala sobre isso. Exemplo, Camila tem muito amor à mãe. Vamos aqui, ó. Cadê? Pega minha canetinha. Tá aqui. Camila tem muito amor à mãe. A gente vai separar aqui sujeito e predicado. Quem é o sujeito dessa oração? Quem é o predicado dessa oração? Vamos lá? Como é que a gente separa o sujeito do predicado? Sofia tá aqui. O Samuel, a gente assistiu a aula hoje. Na primeira aula ele entrou, mas logo saiu. Ele entrou, mas o que, Alana? Saiu, ele não assistiu a aula toda. Ah, ele saiu. Vamos lá. Para eu fazer essa mudança aqui, para eu saber o que é sujeito e o que é predicado. Primeira coisa que eu faço, separo o verbo. Tem. Tá aqui, ó. Tem. Então, eu esqueço aqui o sujeito, que é Camila. Tá aqui, ó. Camila tem muito amor à mãe. Aqui vai ser complemento nominal. Complemento nominal. Por que ele está falando que isso aqui é um complemento nominal? O complemento, ele vai estar ligado ao sujeito através de um verbo, olha aqui, ó, de ação aqui, ó, verbo de ação. Tem muito amor à mãe. A expressão a mãe classifica-se como um complemento nominal, pois mãe é paciente de amar. Recebe a ação de amar. No exemplo 2, ó, Vera é um amor de mãe. Amor de mãe. A expressão de mãe classifica-se como adjunto adnominal, pois mãe é agente de amar, pratica a ação de amar. Em relação ao que a gente viu hoje sobre
adjunto adnominal, a sua colocação, o seu uso, a sua função, como eu faço a substituição, tá tudo ok? Dúvidas, Isabelle? Não, por enquanto não. Pronto, se houver qualquer um, eu estou à disposição lá no grupo, tá? Tá certo? Aí a gente agora, eu vou fechar esse daqui, esse slide. O último que tá aqui, ele tá com o roteiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Estudo de crase e o conteúdo de adjunto adnominal. E tudo bem, eu posso passar que eu vou abrir aqui o slide da gente sobre estudo de crase para a gente rever. Espera aí. Peraí, tô procurando aqui. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver, não é isso. Pronto, é isso daqui. Pronto. Estão vendo aí, crase? Belezinha? Ó, crase. Vocês já sabem o que é a crase, o acento, né? Quando é que ele vai ser usado. A gente tem que lembrar, deixa eu falar isso aqui para vocês. Esse conceito aqui eu vou falar porque vocês precisam lembrar das classes gramaticais em que eu posso utilizar essa crase. A palavra crase tem origem na Grécia e significa mistura ou fusão. Fusão por quê? Porque eu vou unir duas classes gramaticais. Na língua portuguesa, a crase indica a contração de duas vogais idênticas. Mais precisamente, a fusão da preposição com o artigo feminino a e com o a do início de pronomes. Aqueles, aquilo, aquele, que tem o azinho, certo? Eu tenho o a de preposição, mas esse início do pronome, que é o azinho do pronome. Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado através da presença do acento grave, também chamado de acento indicador de crase. Aqui, para usar corretamente o acento indicador de crase, isso aqui eu coloquei para mostrar um exemplo para vocês também. Já eu explico sobre isso. Para usar corretamente o acento indicador de crase, é necessário compreender as situações de uso nas quais o fenômeno está envolvido. Aprender a colocar o acento depende, sobretudo, da verificação da ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo, ou uma preposição e o iniciozinho do ar do pronome. Observe abaixo os principais casos em que o acento grave deve ser utilizado. Eu tenho os casos em que ele deve ser utilizado, casos que o uso não é permitido e os casos em que seu emprego é facultativo, optativo. Se você usar ou não usar, não vai dar o erro, não vai ter o erro. Aí ele traz aqui, primeiro, os casos em que nunca ocorre crase. Nunca. Primeira opção, nunca vai ocorrer crase antes de palavra masculina. Por que não vai ocorrer? Para que eu tenha a fusão
da preposição, eu preciso a fusão da preposição mais o artigo feminino a. E se eu tenho palavra masculina, essa palavra masculina não vai ser acompanhada pelo artigo definido a. Certo? É lógico esse. Se a palavra é masculina, o artigo que vai acompanhar ela é o o. Então, eu não tenho fusão de preposição com o artigo a, com a letra a, porque o artigo que vai acompanhar essa palavra masculina não é o a, é o o. Certo? Beleza, então aqui, ó, antes de palavra masculina não se usa crase, pois antes de masculina não ocorre o artigo a, indicador do gênero feminino. Oi, meu amor. Então, para a prova, é só lembrar dessas duas que não ocorre crase e nas outras que não for elas, vai tudo ter crase. Vai, ó, os que são 3 casos onde vai ocorrer crase, são 3 casos onde vai ocorrer crase. 3 tipos de caso. A gente vai falar dos que não vai ocorrer e já eu vou frisar bastante nas que vão ocorrer. Você só precisa lembrar o que é um ponto muito importante. Eu lembro que um dia eu estava falando sobre isso com o meu marido, né? Ele nem é da área de português, mas ele disse assim, ó, é simples. Depois que você lembrar de quando você realmente deve usar, os outros você não usa. Então, vamos lá. Por acaso aqui eu tenho pagamento a prazo. Por que que não tem prazo? Prazo é uma palavra masculina. É o prazo. Pagar a alguém ou pagar a algo. Eu tenho a preposição, mas quando eu falo da palavra em que eu estou usando, que é prazo, eu não tenho o definidor de artigo feminino, mas o masculino. É o prazo. Andar a cavalo. Por que que andar a cavalo não usa preposição, não usa crase, preposição. Não usa crase, porque é o cavalo. Sal a gosto. Usar sal a gosto. Não usa crase nesse azinho, porque é o gosto. A seu gosto. Gosto é uma palavra masculina, certo? Então, antes de palavra masculina, não se usa, porque eu não tenho fusão de a de preposição mais a de artigo, porque o que vai anteceder essa palavra masculina é o artigo também masculino. Tudo bem? Não se usa. Aí a gente vai para antes de verbo. Antes de verbo não usa crase, porque antes do verbo não ocorre artigo. Antes de verbo não ocorre artigo. O suspeito está disposto a ajudar. Tá aqui, ó. Aqui é o verbo. Olha aqui, ó. Aqui é o verbo ajudar. Antes, que é esse azinho aqui, ó. Disposto a. A quê? A ajudar. Mas como aqui eu tenho verbo, antes de verbo não se usa crase. Primeiro, não se usa antes de palavra masculina. Segundo, não se usa antes de verbo. Tudo bem? Ótimo. Deixa eu te apagar aqui. Antes de pronomes em geral. Antes de pronomes em geral. Porque antes deles, geralmente não ocorre artigo. Geralmente. Tá aqui, ó. Ele disse a ela que não fará a viagem. Ele disse a ela que não fará a viagem. O azinho que ele está se referindo é esse daqui, ó. Dizer algo a alguém. Eu tenho a preposição aqui, certo? Dizer algo a alguém. Mas se eu tiver a referência, ó, o pronome, ela é um pronome do caso reto, lembrado? Estão lembrados? Se eu tenho pronome, antes eu não uso crase. Ele falou alguma coisa a você? Ou você aqui, ó. Pronome de quê?
de tratamento, tá? Pronome de tratamento. Então, esse azinho também não vai ter crase. Não se usa antes de palavras masculinas, não se usa antes de verbo e não se usa antes de pronome em geral. Pode acontecer especificamente, mas geralmente não se usa. Antes de nome de cidade. Aqui a gente vai lembrar da musiquinha, tá? Porque antes de nomes de cidade não se emprega artigo, ó. Você não vai a Natal? Eu vou a Natal, eu volto de Natal ou da Natal? De Natal. De Natal. Se é com D, ó, vou a, volto de. Crase para quê? Não tem crase, certo? Eu vou a Manaus, eu volto de Manaus. Tem crase no vou a Manaus? Não. Eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Tem crase? Vou à Bahia. Sim ou não? Sim. Pronto. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Não esqueçam, tá? Beleza? Tá aqui, ó. Não se usa antes de nome de cidade, mas vocês fazem esse joguinho, esse esqueminha, tá? Porque depois ele vai colocar lá que eu vou usar a crase antes de locuções adverbiais, que inclui de lugar. Mas o de lugar eu preciso desse precedente, dessa musiquinha, tá? Tá bom, Isabelle? Alana, deixa eu ver quem mais tá aqui. Peraí. A Sofia. Pronto. Deixa eu limpar aqui. Expressões formadas por palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente, dia a dia, minuto a minuto. Expressões formadas por palavras repetidas, eu não uso a crase, tá? Antes de palavras flexionadas no plural. Antes de palavras flexionadas no plural. Ó, os dados coletados não se referem a populações indígenas. Eu tenho aqui, ó, a desinência de número. Populações indígenas. Então, esse azinho aqui não é com crase. E depois de preposições como para, perante, com e contra. Depois, aqui é depois. Depois de preposições como para, perante, com e contra. O encontro foi marcado para às 18 horas. Sendo assim, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, para ficar melhor, ficou estranho aqui, peraí. Pronto, tá aqui. O encontro foi marcado para, depois de preposições como para ou contra, ó, tá aqui, ó, para, perante, com e contra. A manifestação é contra a corrupção. Se eu tenho a preposição para, contra, perante e com, logo após, se aparecer um azinho, ou no plural ou no singular, ele não é passível do uso de crase, tá? Aqui são os casos em que nunca ocorre. Tudo bem até aqui? Isabelle, Sofia, minha flor. Ótimo. Agora, os casos, só são 3. Os casos em que eu preciso usar a crase. Locuções adverbiais femininas, e foi isso aqui que eu falei sobre a... Deixa eu mexer aqui um pouquinho, que tá meio confuso. Espera aí.
Vamos lá. Às vezes, olha aqui, ó. Locuções adverbiais femininas que expressam tempo. Aqui é modo, tá? Às vezes, Mariana vai à escola de ônibus. Aqui tem uma vírgula. Às vezes, Mariana vai à escola de ônibus. Eu vou à escola, eu volto de escola, eu volto da escola. Eu volto da escola. Então, o azinho aqui, ó. Ó que é a crase. Certo? Quem vai à escola, volta da escola, ó. Locução adverbial de lugar aqui, ó. Quem vai à escola, volta da escola. Então, aqui eu tenho crase. O aluno fez a lição às pressas. Às pressas. Aqui é locução adverbial feminina de modo. Como ele fez a lição. Nesse caso, locuções adverbiais femininas que expressam ideias de tempo, lugar e modo, logo antes, se aparecer o azinho, tanto no singular quanto no plural, eles têm o uso de crase. Locuções prepositivas. Os médicos estão à espera do paciente à esquerda do corredor, ó. À espera do paciente. Meu Deus, mas está muito reto. Espera aí. À espera do paciente à esquerda. À esquerda, à direita, certo? Todos eles vocês estão vendo que são locuções, ó. O uso aqui, ó. Locuções conjuntivas. Existem apenas duas locuções conjuntivas. À medida que, a proporção que. Se aparecer essas duas locuções conjuntivas, eu vou usar crase. Tudo bem? Isabelle? Então, os três casos são esses, ó. Locuções adverbiais femininas, que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Aí agora a gente vai para onde o uso da preposição é opcional. Deixa eu apagar aqui a minha bagunça. Pronto. Casos em que a crase é opcional. Lá quando eu falei de pronomes, eu falei assim, ó, não se usa na frente de pronomes em geral. Nesse caso aqui, ó, antes de pronomes possessivos femininos, especificamente, ó, antes de pronomes possessivos femininos, como minha, tua, nossa, é opcional. Nesses casos, o uso do artigo antes do pronome é opcional. Se você não usar, não vai estar errado. Os presentes foram entregues à minha irmã. Olha aqui, ó. Azinho com preposição antecedendo o pronome possessivo feminino. Se você também não usar na frente, não tem problema. Antes de nome de mulheres, porque o artigo também vai ser opcional, ó. A Raquel. Felipe fez um pedido a Raquel, ou Felipe fez um pedido a Raquel, com crase ou sem crase, os dois vão estar corretos, porque o uso da crase aqui é opcional. Certo? Beleza? Antes da palavra até. Antes da palavra até. Principalmente, gente, eu vejo muito essa colocação quando eu tenho até às 18. A entrega do trabalho é até às 18 horas. Quando eu faço isso, 18 horas, como é uma locução adverbial de tempo, eu preciso usar.
antes da palavra até. Se depois dela houver uma palavra feminina que admita artigo, a crase será opcional. Olha ali, ó. Praça, é a praça ou praça? A praça. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Antes da palavra até, se depois dela houver a palavra feminina que admita artigo, como é o caso desse daqui, ó. Os amigos foram até a praça, porque aqui, ó, é uma palavra feminina. Então, se eu usar ou não usar, também é opcional. Vai estar ok. E aqui, ó, eu coloquei o exemplozinho para vocês da musiquinha, ó. Botei a música aqui para vocês. Esse azinho aqui, ó, peraí. É com crase. Cadê? Vou à Bahia. Porque quem vai à Bahia volta da Bahia. Aqui vocês vão pegar a gramática e a gramática amarela para a gente fazer algumas questões, e a gente já até começou. Eu acho. A gente fez toda. A quarta questão tá ok. Isabelle. A gente parou na quarta questão. Eu tô vendo aqui. Não, Alana, eu não consegui te ouvir, porque o teu áudio ele tá falhando, minha flor. Caiu? Travou? Não, tá aqui, tô mexendo. Pronto. A quarta questão foi concluída só de sim ou não? Que a gente vai direto. Empregue o acento indicador de crase onde convier de acordo com a norma padrão. Acho que não. Ou então vamos lá. Empregue o acento indicador de crase onde convier de acordo com a norma padrão. A modelo se veste à la Saint Laurent. Isso aqui é quando é a moda de. Ele fez um gol a Pelé. Ele fez um gol à moda, a forma como o Pelé faz. Nesse caso aqui, eu uso crase. Ele vai se encaixar nesse daqui, ó. A moda de. Então, aqui é com crase. Iremos a Fortaleza, a João Pessoa e a Natal. Eu vou a Fortaleza, eu volto da Fortaleza ou de Fortaleza? De. Então, não tem crase, certo? Eu vou a João Pessoa, eu volto de João Pessoa, eu volto da João Pessoa. De João Pessoa. Tem crase ou não tem crase? Não. E a Natal? Eu vou a Natal, eu volto de Natal ou da Natal? De Natal. Nem esses têm crase em algum deles? Não. Perfeito. De segunda a sexta-feira, às 14 horas, temos treino na escola. De segunda a sexta-feira, eu tenho crase? Não. Não tenho crase. Por que eu não tenho crase?
Deixa eu botar bem aqui, peraí. Aqui, ó. Segunda a sexta, sexta é um substantivo. Sexta é um substantivo, então eu não faço uso dessa crase. Mas quando eu chego aqui, ó, na letra, às 14 horas, temos treino na escola. Às 14 horas, tem crase ou não tem crase? Tem crase. Por quê? Eu lembro que a senhora disse que quando tem a ver com horas, tem crase. Não. Porque é locução. Locução adverbial de tempo, certo? Locução adverbial feminina, hora, tem a crase. Muito bem. Temos treino na escola. O acesso àqueles, olha aí, ó, o acesso àqueles sites já está liberado. É justamente aquela regrinha quando a gente fala assim, ó, a fusão da preposição, mais o azinho inicial de pronomes. Esse aqueles é um pronome, tá? Pronome demonstrativo. Nesse caso, eu tenho o azinho de aqueles, com crase ou sem crase? Acessar, acesso a. Se eu tenho acesso a, eu tenho já a preposição que está sendo regida pelo verbo acessar. E aqueles é o azinho inicial do pronome. Então, eu tenho crase. O aquele, o azinho fica com crase, certo? Vamos à academia todas as quintas à noite. Primeiro azinho, vamos à academia. Eu vou à academia, eu volto de academia, eu volto da academia. Da academia. Então, esse primeiro azinho aí é com crase ou sem crase? Com crase. Pronto. Todas as quintas. As quintas vai seguir a mesma ideia de segunda a sexta. Quinta-feira é o substantivo, não precisa de crase, certo? Mas aí eu tenho um último. À noite. Eu tenho crase ou não tenho crase? Tem crase. Por que, Isabelle? É locução adverbial de tempo. Meu Deus, que lindo! Sim, tá correto. Viu? Então, ó, o primeiro é com crase, o segundo é sem crase e o último é com crase. A meu ver, ela está certa. Com crase ou sem crase? A meu ver. Sem crase. Sem crase, porque o meu é o quê? Pronome. Em frente aos pronomes, geralmente não se usa, a não ser próximo aos pronomes possessivos femininos. Meu é masculino, correto? Pronto. Nos anúncios a seguir, houve o emprego do acento indicador de crase. Verifique se esse emprego está ou não de acordo com a norma padrão e explique por quê. Volta às aulas. Volta às aulas no primeiro, para quem dá valor à beleza interior, mas não se esquece do lado material. Voltar, no sentido de retornar, ele é transitivo, direto ou indireto. Vou retornar de. É direto ou é indireto? Indireto.
indireto. Voltar de, eu tenho a preposição de. Aí ele pergunta se esse uso de crase está correto. Sim, no voltar às aulas. Sim, porque o verbo voltar, no sentido de retornar, é transitivo indireto. Voltar às aulas. Nesse aulas, ele cabe um artigo feminino, que é o a. Então, eu tenho a contração da preposição de retornar, voltar de, junto com o artigo que cabe na palavra aulas, que é o substantivo. Certo? E lá no para quem dá valor à beleza interior, dá valor a. Dá valor a quem? Dá valor a quem? A beleza. Dar valor a, já tem a preposição. A beleza cabe o artigo feminino. Então, aí eu tenho uma contração. Também está correto. Certo, meus amores? Deixa eu ver bem aqui, rapidinho. É, 353, telares. Ver o que dá tempo a gente olhar aqui nas questões de adjuntos. Em relação ao nosso conteúdo, tudo ok, meus amores? Para a nossa prova. Qualquer dúvida de vocês, falem comigo, tá? Falem comigo, me perguntem, que aí a gente tira as dúvidas, vê o conteúdo com vocês. Mas até aqui tá tudo ok? Poxa, tem uma coisa aqui que eu tô na dúvida. Peraí. Aqui, ó, é 361. Peraí. 361. E não é dessa gramática aqui, meu povo. Vou até mudar lá. É isso que eu estava vendo aqui. Ctrl V. 361. 353. A senhora pode mudar essa agenda aí na plataforma também? Agora, meu amor, agora eu vou mudar. Na 353, ó, é 353. Não tá errado, o que tá errado é o livro, tá? É a da 353 até a 360, mas é do livro, só o livro que estava errado, que eu tinha colocado telares, mas é desse daqui também, ó, da gramática, tá? Eu vou já mudar, tá bom?
Vou já colocar lá, fazer a edição. Qualquer coisa vocês falem comigo, tá certo? Tudo bem, Isabelle? O que estava errado era só o nome do livro, não estava errado o conteúdo, as páginas, tá bom? Era só o livro que eu troquei. Vou já lá mudar. Pois, ó, beijinho. Deixa eu colocar logo lá, se vocês têm alguma dúvida, e até a noite eu coloco